Obrigada. E eu não tô dizendo que eu preciso de você, nem nada do tipo. Não é pra você entender. Mas Orikita, nem por um segundo, eu nunca pensei em você como aliada. Nem você, nem a Kushida, nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas, como todas as pessoas. Não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Nesse mundo, vencer é tudo. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só o que importa. Você ouviu isso e provavelmente pensou que é cruel. Talvez até tenha discordado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você perdeu porque confiou em alguém que não estava preparado? Quantas vezes você caiu porque esperava que os outros agissem como você? Esse é o seu erro. Você trata o mundo como se ele fosse justo, como se as pessoas fossem leais, como se esforço, intenção e sentimento fossem suficientes. Não são, nunca foram. Enquanto você se apega a emoções, outros estão calculando. Enquanto você tenta ser compreendido, outros estão decidindo o resultado. E no momento em que você reage, no momento em que você se deixa levar, você já perdeu. Porque pessoas que mostram tudo são fáceis de ler. E pessoas fáceis de ler são fáceis de controlar. Você acha que está jogando o jogo, mas na verdade, você é só mais uma peça. Agora me diz, você realmente acredita que está no controle? Ou só está reagindo ao que colocam na sua frente? A maioria das pessoas vive assim. Acorda, reage. Escuta, reage. Perde, reage. Falha, reage. E chamam isso de viver. Mas isso não é controle. Isso é condicionamento. Você foi treinado a sentir primeiro e pensar depois. Treinado a buscar validação antes de buscar resultado. Treinado a falar quando deveria observar. E enquanto você continua nesse ciclo, alguém mais frio, alguém mais paciente, alguém mais silencioso já está a vários passos à sua frente. Porque controle não é sobre agir rápido, é sobre agir certo. Existe uma diferença que quase ninguém entende entre sentir e ser dominado pelo que sente. Você acha que precisa eliminar emoções? Não. Isso só te torna instável por dentro. O verdadeiro poder é observar o que você sente sem obedecer. Raiva? Observe. Medo? Observe. Insegurança? Observe. Mas não reaja, porque no momento em que você reage sem controle, você entrega exatamente o que o mundo quer: previsibilidade. E previsibilidade é fraqueza disfarçada. Você quer saber por que algumas pessoas sempre vencem, mesmo quando parecem não fazer esforço? Porque elas não estão jogando o mesmo jogo que você. Enquanto você tenta provar algo, elas estão construindo. Enquanto você se explica, elas observam. Enquanto você se desespera, elas esperam. E quando você finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde. Porque o resultado já foi decidido. Você foi ensinado que precisa ser visto, que precisa ser reconhecido, que precisa mostrar seu valor. Mas isso é uma armadilha. Quanto mais você mostra, mais você revela. Quanto mais você fala, mais você expõe. E quanto mais você expõe, mais fácil fica te destruir. Pessoas perigosas não anunciam. Elas não pedem atenção. Elas não explicam seus movimentos. Elas simplesmente vencem. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de controle. Você tem potencial, mas potencial sem controle é instável, é inconsistente, é inútil. O que separa quem vence de quem fica para trás não é talento, não é sorte, é a capacidade de continuar
quando ninguém está vendo, de manter a mente estável quando tudo ao redor tenta te quebrar. Você quer parar de ser manipulado? Então pare de reagir. Pare de entregar suas emoções de graça. Pare de mostrar seus gatilhos. Pare de dar ao mundo exatamente o que ele espera de você. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é controle. E controle é poder. Porque é no momento em que ninguém consegue prever você, ninguém consegue te parar. Você ainda está tentando ser entendido. Esse é o problema. Você quer que reconheçam seu esforço, que validem suas escolhas, que enxerguem seu valor. Mas me diz, desde quando o mundo foi feito para reconhecer alguém? O mundo não te deve nada. Ele não se importa com o que você sente. Não se importa com o quanto você tentou. E definitivamente não se importa com o quanto você sofreu. Ele só responde a uma coisa: resultado. E enquanto você continua tentando explicar quem você é, alguém mais silencioso está simplesmente se tornando impossível de ignorar, sem pedir, sem avisar, sem se expor. Existe uma diferença brutal entre quem fala e quem faz. Quem fala precisa convencer. Quem faz não precisa dizer nada. Você percebe como as pessoas entregam tudo sobre elas, na forma como reagem, na forma como se irritam, na forma como tentam provar algo o tempo todo. É quase automático. Elas mostram suas fraquezas sem perceber. E o pior, acham que estão no controle. Mas controle não é sobre expressão. Controle é sobre retenção. É sobre saber exatamente o que mostrar e, principalmente, o que nunca mostrar. Você quer uma verdade simples? As pessoas não são derrotadas pela falta de capacidade. Elas são derrotadas pela incapacidade de se controlar. Impulsos, reações, explosões. Tudo isso parece força, mas na realidade é só falta de domínio. Quem perde o controle entrega o jogo, porque no momento em que você perde o controle, alguém ganha controle sobre você. Agora pensa nisso com calma. Se alguém consegue prever como você reage, essa pessoa já sabe como te manipular. Se alguém sabe o que te irrita, sabe como te desestabilizar. Se alguém entende suas emoções, sabe exatamente onde te atingir. E ainda assim, você continua entregando tudo de graça. Cada reação, cada descontrole, cada explosão é informação. E informação é poder, só que não está nas suas mãos. Você não precisa ser mais forte que os outros. Você precisa ser menos acessível, menos previsível, menos reativo, menos exposto. Pessoas fracas são barulhentas. Elas precisam se afirmar, precisam provar, precisam responder. Pessoas perigosas, não. Elas observam, aprendem, esperam. E quando agem, já é tarde demais para reagir. Talvez isso te incomode. Talvez você ache isso frio demais. Mas me diz, o que exatamente você ganhou sendo emocional até agora? Quantas vezes sua raiva resolveu algo? Quantas vezes sua impulsividade te colocou em vantagem? Quantas vezes reagir melhorou o resultado? A resposta é simples. Não melhorou. Só te deixou mais vulnerável. Você acha que vencer é sobre momentos grandiosos? Não é. É sobre pequenas decisões que ninguém vê. É sobre ficar em silêncio quando quer reagir. É sobre manter o foco quando quer desistir. É sobre continuar quando seria mais fácil parar. Vencer não acontece em público. Acontece no invisível. E é por isso que a maioria nunca chega lá. Porque querem resultados sem mudança. Querem vitórias sem controle. Querem evolução sem abrir mão do que os mantém fracos. Mas não funciona assim. Nunca funcionou. Você não pode manter os mesmos padrões e esperar um resultado diferente. Então aqui vai o ponto que você precisa entender. Você não precisa que o mundo mude. Você precisa parar de ser alguém fácil de controlar. Pare de reagir. Pare de se expor. Pare de entregar suas fraquezas.
Observe mais. Fale menos. Pense antes. Porque no momento em que você assume controle de si mesmo, ninguém mais pode assumir controle sobre você. É simples. As pessoas que vencem não são as mais barulhentas, não são as mais emocionais e definitivamente não são as mais desesperadas por atenção. São as que entendem o jogo e escolhem não serem peças. Você pode continuar como está, reagindo, se explicando, sendo previsível, ou pode se tornar algo diferente, algo que não pode ser lido, algo que não pode ser controlado, algo que não pode ser parado. Porque no final, não importa o que você sentiu, não importa o que você pensou, não importa o que você quis. Só uma coisa importa: se você venceu. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.